E a frase de hoje para você é: quando estudamos as letras, não nos importa mais. Só o aprendizado fica e nos serve. Quando estudamos as letras, seja qual for as letras, ou bíblicas, não é? Ou as apostólicas, que é a que Cristo nos deixou, não nos importa mais nada. Por quê? Porque o que vai nos importar é a mensagem que ela nos deixa, que ela nos faz trazer para vocês, né? E sabemos que quando estudamos, nós guardamos várias mensagens, né, em nossas mentes, em nossos cadernos, em nossos tablets, né, em nossos celulares, seja onde for. Eu mesmo, como sou de antigamente, né, sou dos anos 81 para cá, eu gosto muito de escrever à mão mesmo, deixo registrado em cadernos, se for preciso eu passo para tablets, né. Livros eu ainda não fiz, ainda vou fazer, se Deus quiser, como eu já disse. Então, se estudarmos essas letras e não colocarmos em prática as coisas que aprendemos, não seremos felizes, né? Em vez de praticarmos o que lemos, o que aprendemos, vamos ficar só parados, prostrados e sem fazer nada, porque às vezes só ficamos em celulares, né? Ficamos em camas deitados, fazendo nossas atividades diárias, depois só fazemos descansar, não é? E sabemos que quando colocamos em prática aquilo que aprendemos, nós ficamos mais aliados às coisas que acontecem ao nosso redor. Pesquisei também, né, as referências bíblicas que falam sobre as letras, que nos diz assim: João 7,15, onde os judeus se admiram de Jesus saber letras sem ter estudado, mostrando conhecimento divino. Então, veja que aqui os judeus se admiraram, né, que Jesus, ainda criança, eles sabiam das letras, eles sabiam ensiná-los, dizer coisas que eles nem imaginavam. E Jesus ainda nem tinha estudado, não tinha passado nem pela escola ainda, que tinham certa idade para poder estudar naquele tempo. Então, eles ficaram abismados, como ele sabia tanto das letras sem ter estudado. Outro importante também fica em Abacuque 2,2, que diz: que fala para escrever a mensagem em letras grandes para que todos possam ler. Isso falava dos outdoors, né? Que temos hoje. Tem várias mensagens outdoors e nas passagens, né, das estradas, em cidades, não é? Tem também modelos com várias mensagens, né? E sabemos que tudo isso já era biblicamente explicado. Veja que aqui fala de letras grandes para que todos possam ler. Já falava dos outdoors. E da parte de Jesus, que ele já sabia das letras sem estudar. Realmente, tem muitas pessoas que nos ensinam várias coisas sem ter estudado. Realmente, não é? Então, também tem outro em Mateus 5,18, que diz assim: também menciona nenhuma só letra ou vírgula da lei, destacando a importância e a eternidade da palavra, né? Glória a Deus. Todos esses versículos vocês podem procurar lá e ler, né? Tanto o que diz antes, o que diz depois, no texto, que vocês vão entender, né? O texto e o contexto, né? O que quer dizer. Então, vocês podem ir cada uma passagem dessa. É só voltar o vídeo e fazer a anotação, certo? João 7,15, Abacuque 2,2 e Mateus 5,18. Né? Sabemos que as letras são muito importantes para nós, né? Glória a Deus. Para que nós possamos aprender. Por isso que Deus tem que me dado várias letras, né? Vários estudos, vários textos. Glória a Deus. Aqui está mais de uma das minhas frases que Ele me deu. Né? Eu parei para fazer esse vídeo porque eu estava realmente fazendo um texto no caderno, né? E ainda é caderno lá, de tema infantil. A Liga da Justiça, tá vendo? Pronto. Então, eu estava fazendo o texto de um poema que Deus me deu, que também os poemas são Deus que nos dão, né? Livros literários infantis diferentes, né? Então, é um poema linguístico, né? Porque tem rimas e várias outras coisas. E tudo isso Deus tem me dado. E dado a muitos outros escritores muito importantes que passaram por gerações,
né? E eu só sou um raminho muito pequeno, bem pequeno mesmo, lá no fim do mundo, que estou aqui compondo e escrevendo também, não só os meus hinos, como textos literários infantis, né? Que também serve para nós darmos aula, fazermos leitura com os alunos e também interpretação ou compreensão de textos, né? E tudo isso Deus tem me dado, para a glória de Deus. Não fico orgulhosa, só fico feliz porque eu tenho vontade de fazer tudo isso. E mesmo sem estar em escolas, né? Que eu não estou trabalhando em escola atualmente, nem trabalhei ainda, só fiz poucos trabalhos, né? E mesmo assim Deus tem me dado vários textos, né? Não só bíblicos, como também textos literários, né? De gêneros textuais diferentes, né? Temáticos, fábulas, né? Glória a Deus. E o dia que tiver bastante, vou juntá-los para que possa fazer um livro, né? Ou um livro de cada um, ou juntar todos em um livro só e fazer vários textos, né? No livro. Então, gosto muito dessas passagens bíblicas que nos ensina. Realmente todas as frases que Deus me deu, se procurar na Bíblia, todas têm explicações na Bíblia, não é? Ele só me deu de forma diferente. E se todas que eu fiz desde o começo, não é? Que já faz mais de um ano, hoje faz muito mais de um ano, faz uns 3 anos ou mais que Deus começou a me dar essas frases e passou o tempo, depois ele me deu essas outras que eu já venho escrevendo. E se todas que eu coloquei no Instagram para vocês, eu tivesse procurado um texto bíblico, né? Que eu não ativei a mente para isso, então todas iam ter um texto bíblico de explicação pela Bíblia também, para que nós possamos ou pudéssemos aprender cada dia mais do Senhor, não é? Glória a Deus. E eu fico muito feliz, não é? Não preciso dizer muitas palavras, só para dizer para vocês que quando estudamos as letras, não só bíblicas, mas as literárias e muito outras que tem, nós ficamos mais sabidos, mais inteligentes, não é? Mais fluentes. E sabemos que se não nos adequarmos a esses estudos, que só quem estuda mais são os professores, né? Os escritores, glória a Deus, e eu gosto muito de estudos. Não estudo mais porque não preciso, mas se for preciso, estudarei com certeza. Né? Basta ter a atuação certa para cada tipo de texto, né? Então, quero só deixar aqui para vocês, bem breve, essa frase. E Deus tem me feito feliz através dela, da minha família, não é? E temos obtido vários testemunhos de coisas boas, não é? Não só de tempos passados, como também de breves que virão e também do presente. Só estou feliz porque Deus está me usando diferente para vocês. Não precisamos de modo algum sermos iguais a ninguém. Temos que ter a nossa própria essência. Por isso que temos Espíritos Santos diferentes. O meu espírito é de um jeito, o seu é de outro, o do meu esposo é de outro. Das minhas 2 filhas são diferentes, né? Um é de um jeito, a outra é de outro, né? Cada um tem um temperamento diferente e não precisamos estar preocupados com quem é mais ou menos do que nós. Só precisamos aprender a fazer a coisa certa, de modo certo, né? E ensaiar, lermos, aprendemos para poder estar explicando, com erros ou sem erros, com falhas, né? Nos libertando de coisas que não prestam, nos apegando a coisas e pessoas que prestam, que são importantes para nós e também que é importante para Deus, porque às vezes Deus quer que façamos coisa por pessoas que aos nossos olhos não merecem jamais, mas aos olhos de Deus é muito importante para Ele. Então não podemos deixar ninguém para trás, minha gente, porque se Deus diz: faça isso por fulana, você tem que fazer. Faça isso por cicrana, você tem que fazer. Porque se não obedecermos a esse Deus temente a nós, e nós também somos muito tementes a Ele, se não obedecemos, se não obedecemos a Ele, não obedeceremos a mais ninguém. Realmente. Não obedeceremos a ninguém. Porque tudo que fazemos para o bem é para o Senhor, para as pessoas, para nós mesmos. Porque se damos bons testemunhos, também as pessoas vão dar bons testemunhos de nós. E aqueles que não derem bons testemunhos de nós, não nos mereceu realmente e não nos está nos constrangendo, mas constrangendo ao próprio Deus, ao próprio Senhor, né, que o ensinou a ser bom, fazer o bem, e ele não fez.
só pegou a parte ruim e levou para ele e não quis aprender a fazer o bem, como eu e como muitos de vocês fazem e têm feito. Então vamos aprender a ser perfeitos, né, aos olhos de Deus, porque temos muitos defeitos realmente, não podemos nos fazer de santinhos mesmo, que não somos não. Somos pequenos cristos, santos em Cristo Jesus, no sangue de Cristo. Mas se Cristo tirar esse sangue de nós, minha gente, a gente não presta para nada, porque não somos merecedores de nada. Não merecemos nada realmente. Só através de Jesus é que somos humildes, praticantes da palavra, para reverenciarmos mais eles, porque tem o Espírito Santo e Jesus, e também vocês que nos ouvem, está conosco, né? Quem quiser pode curtir, compartilhar, não é? E não se restrinja, se faça presente conosco, que é isso que Deus quer que façamos. Fique conosco aqui, se abranja, né? Não se oprima, se bote para frente, para cima, vá aprender, vá fazer vídeos, vá escrever, vá botar para frente aquilo que Deus te ensinou e o dom que Deus te deu. Não deixe que ninguém jamais roube esse dom maravilhoso que você tem. Seja de escrever, seja de cantar, seja de ser compositor, né? Então, todos esses três eu já tenho muito mais. Também cozinho muito bem, não é? Para a glória de Deus. Sou uma boa dona de casa e todos esses dons Deus me deu. E também deu a vocês, né? De formas diferentes. Cada um tem um dom diferente e perfeito aos olhos de Deus. Por isso que Deus diz que somos imagem e semelhança dele. Então, não podemos ficar tristes jamais, nem nos restringir de Deus, nem de vocês, nem dos amigos, nem de ninguém. Vamos sermos, né, aquelas pessoas que estão juntos, mesmo longe, mas juntos. Encontrei um grande amigo em Itaquaritinga um dia e eu disse a ele: pena que vocês estão morando longe, né? Eu nem posso visitar vocês, porque eu não saio muito de casa, só convivo por aqui mesmo. E ele me disse uma frase muito bonita. Ele disse: estou longe, mas estou perto. Realmente, ele está longe, mas está perto, está no meu coração. Que essa pessoa realmente me ajudou bastante, né? Tivemos muitas dificuldades, não só eu como ele. Ele foi meu patrão, eu trabalhei com ele mais de 3 anos. E só ele me abençoou, né? Com empregos e com ajudas, né, de ensinamentos, de conselhos. Glória a Deus, ele é juiz de direito e ele me ajudou bastante. Eu agradeci a Deus por esse homem que ele colocou no meu caminho. Eu era bem jovem, tinha apenas 21 anos, né, tinha a minha primeira filha e passei por vários processos, né, no começo do meu casamento. E ele me fez, como juiz, aprender e esperar, não só em Deus, mas em nós mesmos, né, que ele disse: não se separe agora, dê um tempo e espere mais para frente. Né? E através desse conselho eu esperei e ainda estamos juntos hoje, né? Já faz 26 anos que estamos juntos, né? Dessa junção, eu e meu esposo. Nos conhecemos bem jovem, né? Eu tinha 18 anos, ele tinha uns 23 anos no tempo e estamos juntos até hoje. Através desse homem, né? Eu não desfiz do meu casamento, para a glória de Deus, e estamos aqui. E eu estou aqui para batalhar para vocês, contar, né? E explicar que às vezes passamos por muitas decepções, não só em família, em casamento, com filhos, com pessoas, com vizinhos, mas se vencermos com Cristo, seremos felizes. Vamos ser felizes com Cristo, minha gente. Não importa, não é a situação, o importante é estar com Deus, com Cristo. E quem nos critica, vamos deixar para lá, né? Vamos os constranger com o nosso silêncio, né? Vamos viver a vida que feliz, né? É estar com Cristo, é fazer o que queremos também, mas de forma, né, que não agrida ninguém, nem agrida também a nossa vida. Deus abençoe vocês. Uma boa tarde. Glória a Deus.